Boa noite, queridos irmãos, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente inicia, Todo mês de abril a gente comemora o mês espírita em Cataguases. E o nosso tema central é a justiça divina segundo o Espiritismo, 160 anos depois. É baseado no livro Céu e Inferno, que é a comemoração deste mês. E ficamos muito felizes, com a presença de todos. Graças a Deus, a gente escolheu o melhor neste sábado, Mas a AME, tenta fazer de tudo que pode para abraçar todos os centros espíritas, não só a AME, A AME, o SEM, abraçar todos os centros espíritas, a todos os espíritas, não espíritas, porque a doutrina espírita é para todos. Porque é uma doutrina de amor, de carinho, de afeto, de acolhimento, orientação, esclarecimento. Então, sejamos bem-vindos e vamos aproveitar essa noite, que hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que vem de Juiz de Fora, mas ele será apresentado. Nosso apresentador querido, nosso companheiro, nosso irmão Humberto, vai fazer a apresentação, ele que é o trabalhador também dessa casa maravilhosa. Tá bom, Humberto? Obrigada a todos. Bem, gente, boa noite a todos, A especial do nosso mês espírita aqui vai ser apresentado, como ela disse, cada sábado vai ser numa casa espírita. Então, hoje é a nossa casa que está apresentando, tá? A crítica ao materialismo e a defesa da vida, que é o nosso companheiro Geraldo que vai fazer. Na semana que vem vai ser realidades espirituais ou estado da alma, que vai ser no Centro Espírita União e Fraternidade. Depois a Justiça Divina e a Lei da Causa e Efeito, que vai ser também no J. Lacerda, na Vila Minalda. E na último final de semana, a Esperança na Vida Futura e Força Matriz para a Transformação Moral, Força Motriz para a Transformação Moral, no Anita Borella. Só para a gente entender que cada mês vai ser a casa que vai se apresentar, tá? A casa que vai receber, então vai ser em cada casa que vai ter esses temas. E eu estou aqui a pedido do nosso presidente da casa, o Carrica, tá, o Zé Carlos, para fazer a nossa prece inicial, para iniciar os nossos trabalhos. E depois eu vou convidar primeiro o coral, tá? E depois que nós vamos chamar o nosso querido orador, que é presidente lá de Juiz de Fora do CREA, de Juiz de Fora, tá? Mas vamos então fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, que é Deus, e a você, Jesus, nosso mestre amado e querido, nosso orientador, nosso irmão mais velho, que fez sua evolução em outros mundos, está aqui agora como governador do nosso planeta, nos orientando e nos abraçando com esse imenso amor que ele sempre nos transmite quando estamos em sintonia com ele. E é nesse momento que estamos em sintonia com você, Jesus. E nós vamos fazer aquela prece que você nos ensinaste há mais de 2000 anos atrás. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cair em perturbação. Envia-nos bons espíritos para nos proteger e amparar. E assim, nós terminamos essa prece para darmos início às nossas atividades na noite de hoje. Que assim seja. Vamos então agora, esse momento de harmonização, antes da palestra do Geraldo, chamar o coral daqui da nossa casa para fazer esse momento maravilhoso para a gente. Seja muito bem-vindo, coral.
Boa noite a todos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez para fazer a harmonização. E nós vamos cantar 4 músicas: Sorriso de Esperança, Salmo 142, O Poeta e Súplica a Jesus.
Thank you.
Bem, gente, primeiro, eu gostaria de agradecer ao coral por esse momento que nós tivemos aqui agora, porque olha a importância disso, olha só, vocês tiram uma vez por semana para ficar ensaiando, e a gente quando entra na nossa religião, que é filosofia e é ciência também, vamos entrar um pouquinho na ciência. A gente vai com André Luiz, pensamento é vida. Vocês pensaram, potencializaram com as suas vozes, fazendo vibrar todos os nossos 7 chakras, ou o André Luiz chama de centros de força, fazendo com que houvesse uma harmonia, não só no nosso perispírito. Então, todos nós que estamos aqui, encarnados aqui agora, e os que estão na outra dimensão aqui, desencarnados, todos vibraram nessa mesma faixa. Graças a vocês, ao coral que teve aqui agora, proporcionando esse momento para a gente. Então, muito agradecido ao coral por esse momento de harmonização, tanto dos que estão encarnados, daqueles que estão desencarnados aqui agora. Agradecer também a AME por estar proporcionando isso para a gente, a importância da AME por juntar essas casas espíritas e continuar o trabalho que Jesus vem fazendo há mais de 2000 anos atrás. Tá? E nós vamos convidar agora o nosso companheiro aqui, que veio de Juiz de Fora, também, olha só que coisa, vem de Juiz de Fora, deve ter saído de lá com a chuva danada, pegou a estrada, chega aqui para a gente, para falar dessas benfeitorias todas, que é sobre o livro Céu e Inferno, sabe? É a vida após a morte. Então, é com muito prazer, Geraldo, que a gente chama você aqui agora para apresentar e você trazer aqui para a gente essa palestra na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. A casa te agradece. Muito obrigado. Então. Meus queridos irmãos e amigos queridos, é nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, né? E eu vou falar assim um pouquinho mais intenso, não é alegria, é o entusiasmo. É entusiasmo de poder falar de Jesus, de poder falar da nossa amada doutrina espírita, o podermos estar entre amigos tão queridos, corações amigos, aqueles que aqui se encontram, os que estão na outra dimensão, como o Humberto falou, né? Aqueles que nos acompanham ou acompanharão pelas redes sociais, recebam o nosso abraço do coração. Jesus abençoe a cada lar conectado conosco, presencialmente ou via redes sociais, né?
nós estamos trazendo, conforme o convite, né, a quem agradecemos muito essa oportunidade, né, para falar um pouco do livro O Céu e o Inferno, que completará aí 160 anos, né, no dia 1º de agosto. Nós já estamos começando a vivenciar, né, os 160 anos dessa obra maravilhosa. E a gente vai focar mais, né, sobre o materialismo e a vida futura, né? Mas eu gostaria de fazer, né, com a paciência de vocês, né, uma pequena retrospectiva, né, das nossas obras da codificação, para que a gente possa perceber a importância desse livro, dessa obra, O Céu e o Inferno. Porque quando a doutrina espírita chegou, né, na humanidade, essa bênção divina à humanidade, ela chegou através da obra básica, a primeira obra da codificação, a principal obra, o Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos foi publicado no ano de 1857, no dia 18 de abril. Nós estamos chegando aí, né, à data do Livro dos Espíritos. O livro é a maior obra filosófica de todos os tempos, porque o Livro dos Espíritos é o Evangelho do Senhor Jesus, né? Sobre a metodologia pedagógica, né, de perguntas e respostas. Livro este que nós tivemos ali, na sua abertura, 17 capítulos de introdução, 2 páginas de prolegômenos, um prefácio todo especial, assinado ali por Santo Agostinho, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Swedenborg, Sócrates, Platão, né? E ali, etc., tiveram cuidado de colocar ali, etc., etc., etc. Significa que eles estavam assinando em nome de toda uma pleiade, uma corte de espíritos celestiais que recebe as ordens diretamente de Deus. Então estava ali o Livro dos Espíritos, mas no miolo do livro, 1019 perguntas e respostas, e ao final 9 capítulos de conclusão. O último dele, assinado por Santo Agostinho. Esse Livro dos Espíritos, né, em 1857. Quando foi em janeiro de 1858, nós tivemos Allan Kardec escrevendo as revistas espíritas. Janeiro de 1858. 4 meses depois, em abril de 1858, Allan Kardec funda a Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas. Passou-se o tempo, numa viagem rápida, né? Quando foi no ano de 1859, ele publica o livro que é o Espiritismo. Maravilhoso. Imagina o material que estava chegando nas mãos da humanidade, né? Avançando mais, né? Em 1861, ele publica, então, o Livro dos Médiuns, uma obra científica já conhecida, extraordinário, né? Avançou-se o Livro dos Médiuns, vem em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho de Jesus redivivo chega no poder da humanidade, no coração da humanidade. Ora, se nós já tínhamos o Livro dos Espíritos, o livro que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, um material imenso em poder da humanidade, era preciso a humanidade entender que para lidar com tudo aquilo, com todo esse material que está em nosso poder, precisava trabalhar o fundo moral. A mediunidade com Jesus. E aí chega o Evangelho segundo o Espiritismo, orientando que nós precisamos trabalhar o fundo moral, as mensagens do Cristo, para que possamos lidar com esse material imenso em nosso poder, com responsabilidade. Mas avançamos mais, e os Espíritos do Senhor trazem por ordem do nosso Pai, né, a obra, sim, O Céu e o Inferno, no ano de 1865. Extraordinário. Só que essa obra, O Céu e o Inferno, ele vai trazer para nós um esclarecimento sobre o céu, sobre o inferno, sobre o limbo, sobre o purgatório, tantas interpretações equivocadas que até então a humanidade conhecia através das religiões dominantes que traziam as interpretações equivocadas. O livro Céu e Inferno vem abrindo as portas, escancarando as janelas para que nós pudéssemos, então, entender em profundidade. Junto com todas essas informações, essa obra vem trazendo o Código Penal da Vida Futura, né, mostrando para nós, e que nós vamos ver aqui já, né, mostrando para nós nesse processo de evolução, né, a importância
de nós trabalharmos no coração o Evangelho do Senhor, para que nós possamos, então, ter condições de lidar com todo esse processo de evolução de que Jesus nos convida quando aqui ele chega. Nós vamos ainda lembrar de um detalhe importantíssimo. Nessa obra que escancara as portas, que abre as janelas, né, para o conhecimento espírita que nós já tínhamos em nossas mãos, os próprios espíritos que vêm informar para nós como que estavam as suas vidas no mundo espiritual em consequência da sua vivência no mundo físico. Aí são eles que chegam. Já não é mais a comprovação científica, já não é mais a obra filosófica, mas os espíritos que chegam. E se nós pegarmos no livro O Céu e o Inferno, porque nós vamos trazer aqui pequenas informações. Se nós pegarmos ali, por exemplo, um depoimento, uma comunicação dos espíritos felizes, porque vem os espíritos que estão felizes comunicar conosco, vem os espíritos infelizes, os sofredores, vem os espíritos suicidas, em pessoa, né? Em pessoa, espíritos, para trazer as informações para nós. E eles vêm, muitos deles, os espíritos felizes, por exemplo, nós temos, se não me falha a memória, entre 18 e 20 espíritos superiores que vêm falar da sua felicidade em função da sua vivência aqui na Terra. Depois nós vamos pegar os outros sofredores, suicidas, em torno de 8, 10 espíritos. Mas o importante, eles se comunicam, evocados ou não, se comunicam através de médiuns diferentes, em lugares diferentes, em cidades diferentes, trazendo para a humanidade, para todos nós, um testemunho. Assim eu vivo, assim eu estou, em função do meu roteiro no mundo físico. Extraordinário. Então, essa grandeza dessa obra que vem, se até então não acreditávamos, se até então tínhamos dúvidas, agora diluíram todas as dúvidas. Porque os espíritos chegam falando de si próprio, do seu roteiro da reencarnação e do seu roteiro agora pós-morte, pós-decesso terrestre. Extraordinário. E aí nós vamos ver, com isso, como que se processa essa questão da evolução, para que a gente entenda, né, essa questão do materialismo e a questão da defesa que foi colocado da vida futura. Vamos começar uma viagem muito rápida, mas é preciso a gente entender melhor. Né? Nós vamos sair daqui, né, entendendo por quê esse processo de evolução, né, nos foi presenteado pelo Pai através das encarnações sucessivas e por que a nossa responsabilidade é tão grande. Aí a gente percebe, então, aqui nós vamos projetar para baixo. Ah, legal. Está vendo? Não há como ter o suporte, né? Suporte técnico, né? Beleza. Então, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, questão 115, e se nós pegarmos o livro Céu e Inferno, nós não vamos deixar de falar nele toda hora, né? Do livro Céu e Inferno, na primeira parte, lá no capítulo 3º, nós vamos encontrar essa matéria aqui. Né? Essa matéria vai dizer assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem nenhum saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Gente, o objetivo do Pai em nos criar para que nós possamos chegar à perfeição é algo que nós não conseguimos ainda imaginar. Porque quem criou todos os mundos, quem criou todos os universos, quem criou trilhões e trilhões de galáxias, e em cada galáxia, bilhões e bilhões de sóis, sem nenhum compromisso conosco, nos criou a cada um espíritos imortais, com a matéria mais pura de todo o universo. Dizem os espíritos, matéria quintessenciada. Como únicos, nós somos únicos. Só o amor
é capaz de fazer isso. Porque o Pai criou tudo isso compartilhando conosco. Compartilhando conosco. E para que nós aprendamos a compartilhar com o outro, nós precisamos desenvolver o amor. E para desenvolver o amor, nós temos que buscar a perfeição do Pai. Sabe, é aquele amor de mãe que mais se aproxima, o que mais nos dá uma noção, né? Daquela mãe que nos contava que mesmo com 3 costelas quebradas pela madrugada, por ter apanhado do marido, ainda conseguiu amamentar o bebezinho. É aquele amor que a gente não consegue imaginar ainda. É esse amor do Pai, que Ele nos cria, simples e ignorantes, nos dá um livre-arbítrio, nos sustenta, nos dá a vida e nos permite caminhar até Ele. É extraordinário. E a gente avança um pouco mais quando a gente vai ver que traz para nós, os Espíritos trazem para nós, que passando pelas provas que Deus lhes permite, cada criatura, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta. Qual que é a meta? A meta é o infinito. A meta é a perfeição relativa. A meta é o Pai. Por isso Jesus nos deu um roteiro, um norte. Seja perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Então ele nos deu um norte. Mas nós, evidentemente, Kardec trabalha isso de uma forma belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que Jesus nos deu um norte. Mas que nós não vamos ser perfeitos como o Pai, porque o Pai está além do infinito. E nós estamos caminhando, e o infinito sempre como horizonte, um pouquinho à frente, um pouquinho à frente. É quem buscando o horizonte, quando chega no horizonte, o horizonte está mais longe, e a gente vai nesse processo de evolução buscando o Pai. Esse amor extraordinário. Então, né, ele nos dá essa possibilidade. E diz mais, uns aceitam imediatamente a vontade do Pai. Questão 129, 130 do Livro dos Espíritos. Aceitam e chegam à perfeição rápido. Outros demoram um pouco, mas aceitam e chegam. E outros murmuram, outros não aceitam e ficam patinando, assim como nós. Extraordinário. Então, à medida que nós entendemos a vontade do Pai, aceitamos a vontade do Pai, como o absoluto, todo-poderoso Pai que nos ama infinitamente, nós estamos caminhando mais rapidamente. E aí vai dizer mais, outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá os Espíritos vão explicar esse parágrafo. Vão dizer para nós que à medida que eu aceito melhor a vontade do Pai, eu estou caminhando muito rápido. Mas se eu não aceito a vontade do Pai, além de eu não estar pagando débitos anteriores, eu então estou contraindo outros débitos, me complicando ainda mais. Mas ainda assim, o Pai continua nos amando profundamente e nos dando outras oportunidades de outras reencarnações. Mas vamos avançar mais um pouquinho. A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária? Kardec perguntou isso aos Espíritos do Senhor. A pergunta dele é 230 do Livro dos Espíritos. Não sei se vai vir ali, mas a gente vai avançando um pouquinho, quando ele diz assim, os Espíritos aprendem, eles estudam, eles desenvolvem, eles progridem no mundo espiritual? Foi a pergunta de Kardec. Os instrutores falaram assim, progridem, aprendem muito. Mas é no corpo físico que eles colocam em prova aquilo que ele aprendeu. Então é no corpo físico, é na reencarnação que é a nossa grande oportunidade. A grande oportunidade é a reencarnação. Qualquer aluno no colégio, na faculdade, onde quer que esteja estudando, ele está sujeito à prova. Não é? Tem que ter a prova, para saber se ele aprendeu mesmo. Se vai fazer um concurso, estuda, vem a prova. Não é isso? Então, é essa a possibilidade, né? A necessidade da vida corporal. Avancemos. Mas vem o livre-arbítrio, porque o Pai nos dá a sustentação, Ele nos dá a vida, nos dá todas as condições para desenvolver o conhecimento, buscando a perfeição, e Ele nos dá um livre-arbítrio. Eu posso vir ao centro espírita hoje, posso não vir, né?
Como um amigo querido que dizia antes aqui, quando nós conversávamos, assim, começou a chover, eu voltei para casa, depois eu resolvi, voltei para o novo centro espírita. Mas que coisa bonita a gente ouvir isso. É o livre-arbítrio. Eu posso vir, posso não vir. Graças a Deus que eu opto por vir. Porque isso aqui é uma escola. Nós não estamos nesse salão que vocês estão enxergando, que nós estamos enxergando. Nós estamos no imenso anfiteatro do amor de Deus. E nós estamos compartilhando com vocês as nossas pesquisas. Estão sendo colocadas sobre uma mesa imensa, sob a coordenação de Jesus. É isso. Então, uma oportunidade como esta é uma oportunidade ímpar, que nós não podemos perder. Não podemos perder. E aí seguem os Espíritos dizendo para nós, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do Espírito. Claro, né? Se a escolha fosse determinada, se eu não optasse, se eu não tivesse oportunidade de opinar, não seria liberdade, não é? A liberdade denota, né, a troca de ideias, a comunhão de pensamentos, né, o abraço amigo, o estar juntos, como foi dito tão belamente aqui, esse trabalho da AME, que reúne todos, mas dá a liberdade da gente falar, não é? Isso é maravilhoso, isso é a liberdade. E dizem mais os Espíritos, a causa não está nele, está fora dele, mas nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Uns cedem à tentação, outros resistem. Começamos a entrar, a aprofundar um pouco mais, a mergulhar um pouco mais. Uns cedem à tentação, outros resistem. Então, é o livre-arbítrio. E nós vamos ver isso em profundidade. Já, vamos avançar um pouco mais. Aí nós trouxemos um pequeno gráfico, a pirâmide. Porque se não entendemos até agora o que nós estamos conversando, agora vai clarear tudo. Agora vai clarear tudo. Porque, olha só, progressão dos Espíritos. Também está lá no livro dos Espíritos, das questões 96 a 127, mas está no livro Céu e Inferno também, na terceira parte. Aliás, perdão, primeira parte, capítulo 3º. Não esqueçamos, tá? Então, vem lá. Nós trouxemos a pirâmide. Allan Kardec, os Espíritos do Senhor, porque às vezes a gente fala Allan Kardec, mas são os Espíritos do Senhor. Porque o que vem para Allan Kardec é do Pai, o que vem para os Espíritos do Senhor também é do Pai. Tudo é do Pai. Né? Lá é um manancial de tudo. É um manancial do amor. Então, dali que se origina tudo. Então, ele diz assim, são infinitas as ordens de evolução dos Espíritos, são infinitas as classes de evolução dos Espíritos, mas nós colocamos 3 ordens e 10 classes para efeito didático. Para efeito didático. Então, ele coloca a primeira ordem no ápice dessa pirâmide, né? Lá no ápice, em cima, nós já vamos ver, está Deus. Deus, né, é o Supremo, é o todo sábio, todo poderoso. Então, lá no ápice está o nosso Pai. A primeira ordem são os espíritos puros, os espíritos crísticos, os espíritos de estado angelicais. Né? Aqueles espíritos que Kardec fala assim, eles estão envoltos no hálito de Deus. É o que Kardec fala. O Emmanuel vem no livro A Caminho da Luz, fala assim, eles recebem as ordens diretamente de Deus. Então, eles estão em comunhão com Deus. Eles estão numa perfeição tão grande, mas é perfeição relativa, que a perfeição absoluta é só Deus. Mas a perfeição relativa deles é tão próxima a Deus, que lhes permite dizer, como Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece o Pai. Sabe aquela coisa assim, de uma vizinha? Eu tenho uma vizinha que a filha parece demais com ela. Aí você sai da sua casa, você olha assim e fala, ai, a dona fulana de tal, olha melhor, fala, não, não é ela, não é a filha. Porque parece tanto com a mãe que você confunde, achou que era o pai. Por isso que surgiu essa confusão às vezes das pessoas, são 2 deuses, não. Deus, é um só. Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso irmão mais velho, o mais experiente, o nosso irmão que há 4,5 bilhões de anos atrás já era divindade.
E a ele coube desenvolver o nosso orbe terrestre sob as ordens do Pai. Então ele é o irmão mais velho. Por isso que ele fala que é o caminho. Os Espíritos falam que ele é o guia, o modelo, porque é Jesus. Né? Então, esses estão na primeira ordem. Por isso, à direita, nós colocamos lá, né, à sua direita, espíritos puros. Mas nós pegamos embaixo, segunda ordem. São os espíritos benévolos, os bons espíritos. Né? E ali estão os espíritos que têm o desejo do bem, os espíritos que conhecem muito a ciência, os que conhecem muito a sabedoria, têm muita sabedoria, e são os benévolos. Esse é a segunda ordem. Mas tem a terceira ordem, que é a base da pirâmide, que é muito grande, que são os espíritos perturbadores, os espíritos neutros, os espíritos pseudo-sábios, os levianos, os impuros, perdidos pelas paixões. E nós estamos nesse meio. É uma luta. É uma luta. Essa é a base da pirâmide. Mas o grande problema de nós estarmos ali, nós vamos ver agora, é que nós apresentamos do lado uma outra pirâmide, no sentido contrário, que vai mostrar o processo de evolução, como é que isso acontece. E a gente vai ver ali, que está lá no alto, Deus, que é a verdade absoluta. Essa pirâmide, ela demonstra a trajetória evolutiva do espírito. E aí nós vamos ver que os espíritos de primeira ordem têm essa visão aqui de Deus, essa visão grandiosa do Pai. Eles enxergam o Pai, eles estão junto com o Pai. E aí os de segunda ordem têm esse tamanho de visão do Pai. Eles enxergam Deus dessa forma, menor do que os dos puros, porém maior do que nós. A terceira ordem enxerga Deus dessa forma, muito pequeno. Imaginem o espírito que está aqui embaixo e o que passa para baixo aí também. Aí, como a nossa visão de Deus é tão pequena, a gente não consegue entender Deus. E a gente começa a sofrer um pouco, e a gente começa a achar que Deus esqueceu da gente, que Deus me abandonou, que eu sou uma vítima. Tem uns que discutem até com Deus, falando, eu estou com raiva de Deus. Mas como pode? É que a nossa visão ela é tão minúscula, que a gente não consegue entender. E nos cabe entender e aceitar a vontade de Deus e caminhar em frente. Porque caminhando em frente, nós vamos aos poucos, subindo. E a nossa visão vai aumentando, e a nossa visão vai aumentando, e nós chegamos mais próximo da verdade. Ou mais próximo da verdade, se quiserem guardar dessa forma. Percebem? Mas vamos clarear mais? Vamos colocar uma pirâmide em cima da outra, para a gente ver melhor? Vamos. A Deus aumentou lá a verdade. E a gente vai colocar, então, uma pirâmide sobre a outra. Aí sim, agora sim. Aí nós enxergamos melhor a visão de Deus, que é a verdade, e nós vamos aumentar aqui, porque, afinal de contas, Ele é a verdade. Deus é a verdade. E aí a primeira ordem enxerga Deus de uma forma maravilhosa. Imaginem. A segunda ordem enxerga também Deus de uma forma maravilhosa. Mas nós estamos numa luta danada para ter a visão de Deus. E o esforço, questão 909 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, com poucos de vós utilizo a vontade. A vontade, resposta a Kardec, é possível vencer as más inclinações com o uso da vontade. Mas, dizem os instrutores, com poucos de vós a utilizais. É essa vontade que nós temos que ter forte para subirmos. Porque esses irmãos que estão aqui, eles estão com as mãos esticadas para nos puxar. Mas tem que ter a vontade. Percebem? A vontade. E aí a gente vai avançando um pouco mais. Quando a gente vai ver no livro Céu e Inferno, aí nós pegamos um trechinho do que os Espíritos disseram lá.
no livro Céu e Inferno, quando traz ali, né, o Código Penal da vida futura, a vida futura, vai trazer uma série de orientações para nós. E eles começam com o primeiro item, que eles colocam assim: a carne é fraca. Está lá no livro, eu só copiei aqui. A carne é fraca. E aí eles vão dizer assim: há tendências viciosas, que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo, e por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que a possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Até aí está no livro. Eu ousei colocar entre parênteses ali mais 2 vícios, que podem ter muitos, são muitos, mas eu coloquei também a gula e o egoísmo. Até porque nós sabemos que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Então eu coloquei ali a gula e o egoísmo. Aí a gente vai começando a ver, assim, que esse desvio de personalidade, ou defeito, se quisermos dizer assim, são do espírito. Nada é do corpo. O corpo é uma ferramenta de trabalho. O corpo é um instrumento que vai nos acionar muitas vezes a essas necessidades. Mas o espírito é que utiliza o corpo para essa satisfação desses desvios. Por exemplo, vamos pegar a cólera. O primeiro aqui, né? A cólera. Então, a pessoa, os espíritos são muito claros nas suas matérias quando diz assim, né? A cólera não é do corpo, ela é do espírito. Então, o espírito, quando está com muito ódio, com muita raiva, né? Não é o corpo, é o espírito. O corpo é um instrumento que vai ajudá-lo a domar aquelas más inclinações. Haja vista, observem bem, é muito comum, não sei se aconteceu com vocês, a gente conversar, né, com um irmão, às vezes, que tem um grande defeito físico. Porque o corpo, ele é programado, ele é projetado para atender a necessidade do espírito. Nós vamos falar daqui a pouquinho, de uma forma mais ampla, né? Mas o espírito, às vezes, com uma limitação física muito grande, às vezes uma limitação mental, né? E é muito comum a gente conversar com esses irmãos, né? Um está sorridente, está feliz, a gente vai consolar e a gente sai consolado. Sabe aquele irmão que a gente vai, deixa eu falar uma palavra de esperança, deixa eu dar um abraço nele. Aí eu saio abraçado, eu saio tão feliz. Eu vou no hospital fazer uma visita, eu vou levar uma palavra de esperança e eu saio dali feliz da vida, porque eu pude colaborar. Porque aqueles irmãos, às vezes, num leito de dor, ou com a limitação física imensa, ele está sorrindo e está agradecendo a Deus pela oportunidade que ele está tendo. Entretanto, outros irmãos, se a gente chega no hospital com problemas psiquiátricos, ou mesmo no outro hospital, no leito de dor, a gente tem que saber conversar, saber se ele está em condição de conversar. Porque a gente corre o risco de ser até agredido. Porque uns aceitam, lembra a matéria que nós vimos no início da nossa fala, uns aceitam de uma forma brilhante a vontade de Deus, a oportunidade que Deus lhes dá. Outros se revoltam. Mas não é só aqueles que têm limitação física, não. Nós, no nosso dia a dia, todo momento, nós estamos tendo limitações. Eu queria isso. Pois é, mas não é assim. Deus não me ouve. Ele está do seu lado, ele está do nosso lado. Se lembre quando André Luiz relata, quando ele, após 8 anos de sofrimento no umbral, não é? Ele relata no livro Nosso Lar. Quem já viu o filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, sabe disso, viu isso. André Luiz, 8 anos em sofrimento. E o Alexandre do lado dele. Com a mão esticada, ele não via. Até que um determinado dia ele fala assim, poxa, deve ter um dono de tudo isso que eu vejo por aí. Eu vou conversar com ele e ver se ele me ajuda. E ele faz uma prece. Ele faz uma prece. E quando ele faz uma prece, se abre à frente dele, como que uma cortina,
uma cortina que se abre e ele vê a mão luminosa do Alexandre estendida para ele, que já estava ali há muito tempo. Então, é preciso a gente perceber isso, que muitas vezes, está faltando a gente abrir o coração e agradecer a Deus pela luz, pelo dia, pela saúde, pela vida, pelo ar e por tantas coisas que nós temos a todo momento. Então, esse desafio, ele não surge só para aquele que tem limitação física, ele surge para todos nós, cada um de uma forma. Cada um de uma forma. Porque os nossos desafios são diferentes. Os nossos desvios em encarnações passadas, em milênios passados, foram diferentes. Então, agora, o nosso ajuste à lei também tem que ser diferente. Mas você pega a preguiça. A preguiça. Imagine uma pessoa preguiçosa, como é difícil fazer a pessoa trabalhar. Como é difícil fazer a pessoa fazer alguma coisa. Existe até um princípio da administração que fala assim: se você numa empresa está precisando de algo muito urgente, peça àquele que está mais ocupado. Porque aquele que está mais ocupado vai dar um jeito e vai conseguir. Ele vai almoçar em menos tempo, ele vai trabalhar mais rápido, ele vai refletir mais, mas vai fazer. Mas aquele que está parado, não peça, porque não vai dar. É um princípio natural. Mas isso é na nossa família, na nossa casa, é no centro espírita, em todos os lugares. Então, a pessoa que absorveu aquele vício da preguiça é muito complicado, muito difícil. Mas é possível, então, superar tudo isso? É. Mas tem que ter vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Estamos só voltando, só registrando, não é? Pois bem, mas vem a sensualidade. A sensualidade, se nós verificarmos no livro Pelos Caminhos de Jesus, da Amélia Rodrigues, nós vamos ver que Pedro passou por situações complicadíssimas. Porque lá ele vai dizer assim: eu tentei apresentar Jesus e mostrei as minhas feridas. A luta do Pedro com as pessoas que os abordavam para que superasse aquelas dificuldades. Se nós pegarmos no livro Paulo Estevão, nós vamos ver que Paulo passou por dificuldades imensas com a pitonisa, em situações complicadíssimas. E quando a pessoa está envolta nessa nuvem da sensualidade, as facilidades começam a aparecer, a chover. E aí a vontade tem que estar à frente. A vontade tem que estar à frente. Em todas as situações, cólera, bebida. É por isso, vamos citar alguns exemplos? Vamos, né? É por isso que se nós pegarmos aquele elemento que está com cólera, pegar pela ordem, pegar pela cólera, né? Fala assim, mas você não podia agir assim, você brigou. Aí vem o mas. Não, mas ele fez isso, ele fez aquilo. As justificativas. Pegar o que está com preguiça, ele vai achar que o que está sendo pedido é demais. Se você pegar o que está com um problema na sensualidade, você vai perceber que sempre tem uma desculpa e os desafios são imensos, são muito grandes. É por isso que quando a gente pega alguém, por exemplo, que começa o alcoolismo, né? Para ele parar é uma dificuldade. Uma dificuldade. O que dá dependência química, ou a sensualidade, ou a cólera, é uma dificuldade. E você fala, por exemplo, vamos pegar o alcoólatra, né? Você pega o alcoólatra para conversar com ele. Ele tem uma dificuldade imensa para parar de beber. Mas por quê? Quando ele começou a beber, ele teve tonteira, ele teve náusea. Aí ele começou a fumar, ele teve tonteira, ele teve náusea. O que era isso? Era o corpo físico sinalizando, falou, eu não fui feito para isso. Mas ele insiste, ele bebe, ele usa a droga, ele usa o cigarro, deixa a sensualidade criar asas, e aí, quando chega o momento, dá um insight nele, ele fala assim, eu vou parar. Agora eu vou parar. Por exemplo, do álcool. E aí, ele tem que enfrentar várias situações. Os companheiros, que vão dar a bebida de graça para ele, se ele passar na rua, o companheiro vai chamar, à vontade, tem que estar à frente. E aí ele começa a falar, não, agora eu paro mesmo. Ele começa a enfrentar uma questão de tremedeiras, de inquietações, de insônia, uma porção de situações. O que é isso?
É o corpo dizendo para ele que está sentindo falta. Por isso que se chama crise da abstinência. Então, ele tem que vencer aquela crise da abstinência um determinado período, para depois ele pegar uma água uma lagoa mais mansa um pouquinho, poder dar uma abraçada mais sossegada. Assim é a droga. Assim, quando nós lidávamos com irmãos dessa forma, alguns falavam assim: o senhor não perca o seu tempo, porque eu não vou parar, eu não vou conseguir. Mas você vai conseguir, vamos junto. Eu não vou conseguir, porque a crise de abstinência é forte. Então, ele forçou o corpo no início, e agora ele tem que forçar ao contrário, na direção contrária, para que ele supere aquela fase da abstinência e possa caminhar um pouco mais tranquilo. Sim? Mas assim é o álcool, é a droga, é a sensualidade, é a preguiça, é o egoísmo, e o outro que nós colocamos, a gula. A gula diz aos espíritos. A pessoa que está acostumada, ela olha um determinado guloseima e começa a salivar. Salivar, o corpo está externando ou exteriorizando algo que o espírito está querendo. Por isso que é tão difícil a pessoa fazer um regime. A pessoa fala: não, agora eu não quero mais, eu vou comer menos, porque o corpo está cobrando. Quando começou a comer exagerado, o corpo começou a passar mal, falou: eu não fui feito para essa quantidade de comida. Mas ele forçou, ele continuou comendo. Agora ele tem que fazer o trabalho inverso. Mas precisamos lembrar, nós temos Jesus. Temos um Pai de misericórdia, que nos ama profundamente, como nós dissemos há pouco, e vamos aprofundar um pouco mais. Aí diz assim: hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. Olha que maravilha! Se eu desenvolvo o dom da música, eu já trago aquela aptidão, eu já trago aquele início da virtude, facilitou desenvolver. Ora, se eu estou desenvolvendo uma virtude, se o espírito age sobre o corpo para desenvolver uma virtude, ele tem que agir sobre o corpo também para deixar um vício. Percebe o que os espíritos estão colocando para a gente raciocinar? Porque se a gente fica achando que é só um lado, não, a lei de Deus é lei de justiça. É aquele prato antigo, não sei se aqui ainda tem, de feira, que tinha 2 pratinhos assim, ó. Tem que colocar a mesma coisa para dar o equilíbrio. A lei é de justiça. Ela age de um lado, ela age do outro. A gente precisa perceber isso. Se eu consigo desenvolver, né, algo bom, o espírito tem condição de desenvolver algo bom, ele tem condição também de evitar algo mal. Porque a força que Deus dá, ela é sempre, é constante, ela é amorosa, ela é de coragem, ela é de confiança. E aí ele fala mais assim: o espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo. Olha onde ele vai levar a gente. O espírito é o artista do próprio corpo. E fala assim: por ele talhado. Então o corpo foi talhado pelo próprio espírito, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Maravilhoso, isso. Por quê? Se nós pegarmos o livro Missionários da Luz, a terceira obra das obras de André Luiz, né? São 16 obras sobre o mundo espiritual, mas fala-se, no geral, até a 13ª, porque as outras são destrutivas. Mas fala do mundo espiritual, ele contando. Ali, o Missionário da Luz, do capítulo 10 ao capítulo 13, vai falar da reencarnação. E tinha o departamento da reencarnação. Quem viu o filme Nosso Lar vai lembrar. Departamento da reencarnação. Ali tinha biologistas, tinha embriologistas, tinha desenhistas, arquitetos, engenheiros, projetando 100 trilhões de células que nós trazemos no nosso corpo físico.
Então, se eu ia ter um problema respiratório aos 60 anos, aquela célula do problema da região respiratória, ela já viria com uma energia suficiente para os 60 anos. Mas os 60 anos ela ia começar a dar problema. Por quê? Ela foi programada, cada uma dos 100 trilhões de células programadas de acordo com a minha necessidade de outras eras. Necessidade de retificação. Gente, não tem bênção maior do que isso. Por isso aquela notícia, quando a doutrina espírita chegou trazendo a notícia da reencarnação, do processo de aperfeiçoamento da criatura, foi algo maravilhoso, foi algo inusitado pela humanidade, pelos pensadores. Por isso começaram a criticar muitos criticaram, queimaram os livros. E se a gente for ver, analisar, cada vez que queimavam o livro, cada vez que criticavam mais, né, a doutrina avançava mais. É como diz Emmanuel, o evangelho vai avançando palmo a palmo no coração das criaturas. E a doutrina espírita é o evangelho de Jesus, que está no ar. E a gente vai percebendo, queiramos ou não, ao longo do tempo. Avançando mais, a gente vai ver. Pegamos poucos exemplos, até mesmo em função do tempo, né? Um espírito sofredor que chega, ele foi evocado e ele chega dando testemunho dele. Sofredores lá, acho que tem 8 ou 10 no livro, vocês podem olhar lá. E muito mais desse irmão aqui, nós pegamos só um resuminho, não é? Porque o tempo não permite. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe traço característico. Sem maldade, antes bom do que mal. Fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. Por enquanto, diz ele, apenas consegui desprender-me e dificilmente posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Que dor! Graças, meu Deus, que dor a Deus. Esse espírito, ele estava em terrível sofrimento e ele, quando ele diz, é importante a gente perceber, porque a queda da carruagem que o levou à desencarnação, naturalmente, provocou muita dor. E é o que ele está dizendo para nós, a dor do remorso, a dor do futuro incerto, a dor de saber o que será de mim amanhã, era muito maior do que a dor física, é isso que ele está colocando. Porque é o que Joana de Anjos fala. Joana de Anjos fala assim, busca retificar o caminho, fica atento, não distraia, porque a dor do remorso é muito maior, é a maior dor que possa existir, a dor do remorso. Por isso, eu costumo aplicar assim, abraça o seu pai, ama o seu pai. Às vezes a gente vai no hospital, tem um filho do lado da mãe, que está em situação terminal, somente no hospital do câncer, né? Ou o contrário. Quantos filhos em estado terminal, a mãe deitada do lado, sem dormir, e a gente fala assim, abraça o seu tesouro, cuida dele, porque tanto o que está sentado com saúde é um tesouro, quanto o que está no leito de dor. São bênçãos de Deus, a convivência. Chega em casa, converse com o seu filho, ouça melhor o seu filho, ouça melhor o seu pai, ouça melhor o seu avô, mesmo ele estando meio gagá, porque é um tesouro. Porque a dor do remorso de você não ter feito isso ou aquilo é muito dura, muito difícil. E o ponteiro do relógio não volta. Ele não volta.
Outras oportunidades é como a água do rio. Diz lá o ditado oriental, a água passou, se você banhou-se nela, aproveita, porque ela não vai voltar. Outras virão, outras oportunidades virão, mas aquela não volta. Então é preciso estar muito atento, né, nessa situação. E é onde esse irmão vem e dá esse exemplo imenso para nós. E a gente tem que perceber. Mas sigamos. Nós pegamos o testemunho do Espírito Feliz, o senhor Samson. O senhor Samson, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele ficou muito doente. Ficou 1 ano em leito de dor, sofrendo muito. Mas o Samson, ele pediu a Deus, nosso Pai, que lhe permitisse que logo depois que ele desencarnasse, ele desse uma comunicação para registrar o que ele ensinava, o que ele fazia, de que a morte, que a vida continua e que a vida física é temporária, é transitória. E ele pediu aos amigos que quando ele desencarnasse, eles o evocassem logo depois da morte, que ele queria, se Deus permitisse, porque nada se faz sem a permissão de Deus, se Deus permitisse, ele queria falar com a gente, conosco, ele queria falar com a humanidade, e assim aconteceu. Aí o Samson, eles perguntaram para ele, ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Ele tinha desencarnado há pouco, ele estava sendo velado, e ele vai dizer assim, ao fim de 8 horas. Ele já estava lúcido. Deus, repito, deu-me uma prova da sua bondade, maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Percebem? A gente tem que agradecer a Deus, mesmo sem saber por que ele deu isso. E aí ele fala assim, eles perguntaram para ele, estais bem certo de não pertenceres mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Ou como você pode provar que você não está aqui, no mundo físico? Aí ele diz assim, certamente não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Ele vai falar mais. Depois, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve levar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não conhecereis mais o velho enfermo, que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito, e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejara poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Gente, tem algo mais belo que isso, gente? É extraordinário, extraordinário. A comunicação desse Espírito que vem trazer para nós, né, a felicidade que espera a todos nós, na medida em que nós soubermos semear, nós soubermos plantar. Mas algo belíssimo está acontecendo e vamos avançar, porque o tempo urge. Nós pegamos o testemunho de um espírito suicida, mas nós não pegamos o livro Céu e Inferno, mas pegamos o suicida dentro da proposta. E nós trouxemos desse livro aqui, Maria, Mãe de Jesus. Porque eu não sei se vocês se lembram ou saibam, né? No livro Memória de Suicida, deixa muito claro para nós o trabalho que a nossa mãe de Nazaré faz junto aos suicidas, né? Junto aos sofredores em geral. Porque Maria é assim, né? É aquela mãe de amor que não tem limites, né? E onde haja uma lágrima, um sofrimento, ela está ali. Ou está um trabalhador dela, enxugando a lágrima
confortando o coração. Então Maria é assim. Aí a gente trouxe aqui, porque um dos suicidas que mais toca o nosso coração, e nós sabemos, que foi o de Judas, né? Que traiu o Senhor e que depois não resistiu ao remorso e suicidou-se, né? Então, Maria Dolores vem, e quando Maria, porque esses espíritos superiores, não é à toa que Maria Dolores escreveu um livro maravilhoso, só num parênteses, assim, Os Dois Maiores Amores, que é o amor da mãe e o amor de Jesus. É um livro de poemas. Quem gosta de poema não tem coisa melhor, né? Então Maria Dolores vem e fala esse poema aqui, porque eles têm acesso aos arquivos espirituais, da espiritualidade. E às vezes nós sabemos 2 linhas, 3 linhas, mas eles sabem livros, bibliotecas. Então ela vem e escreve para nós o que estava acontecendo com Judas. E ela intitulou assim, Retrato de Mãe. E diz assim: depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não se sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-lhe e bradou rude pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosa revestida de paz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarrasse de pesadelo atroz,
perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem precinta a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Maria Dolores. E isso é extraordinário. Porque nos traz a certeza de que Deus está aqui, está aí, está aqui, dentro de cada um de nós. Nos traz a certeza de que Deus, por mais que a gente tenha errado, Ele não abandona. Ele já nos vê um espírito perfeito. Ele nos vê daqui a milênios. É um Pai de misericórdia. Que nós, nos momentos de nossas dificuldades, que batem na porta de cada um de nós, nós precisamos ter a certeza de que esse Pai está velando por nós. Ele está velando pelo meu filho que está longe, o marido que está longe, ou a mulher que está longe, aquele que está no hospital, o que está desencarnando, o que está chegando no mundo físico, porque Deus é o amor das nossas vidas. E temos Maria, a mãe, por consolo, por nos dar um colo a cada momento, uma forma tão maravilhosa, como aconteceu aqui. Olhem só o que aconteceu, para a gente concluindo. Eu trouxe escrito, porque eu não conseguiria reproduzir a beleza do relato. O Espírito Humberto de Campos, ele relata no livro Crônicas de Além Túmulo, o capítulo 13. Ele relata, porque todos nós sabemos que a sede da Federação Espírita Brasileira, da FEB, era no Rio de Janeiro. Era no Rio de Janeiro. Hoje é Brasília. Mas era no Rio de Janeiro. Mesmo antes do Pacto Áureo, mesmo antes de construir a sede no Rio de Janeiro, já tinha os escritórios, os locais onde a FEB exercia suas atividades. Humberto de Campos vai relatar o seguinte, que ainda há poucos dias, diz ele assim: enquanto a avenida fervilhava de movimento, vi às suas portas da FEB, na porta da FEB, uma figura singela e simpática de um velhinho, pronto para esclarecer e abençoar com as suas experiências. Conhece-o? Disse alguém rente aos meus ouvidos, diz Humberto de Campos. É Pedro Richard. Nesse interim, passa um companheiro da humanidade cheio de instintos perversos, que a morte não conseguiu converter à piedade e ao amor fraterno. E Pedro Richard abre os braços paternais para a entidade cruel que estava passando. Irmão, diz ele, não queres a bênção de Jesus? Entra comigo ao seu banquete. Por quê? Replica-lhe o infeliz, transbordando perversidade e zombaria. Eu sou ladrão e bandido, não pertenço à sociedade do teu mestre. Mas, diz ele, Pedro Richard, para o nosso irmão, mas não sabes que Jesus salvou Dimas, apesar das suas atrocidades, levando em consideração o arrependimento de suas culpas? Diz-lhe o velhinho com um sorriso fraterno. Todos lembramos que o Dimas era um ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, né? Os dois ladrões. E aí ele diz assim, o infeliz, eu sou ladrão, sou o mau ladrão, Pedro Richard. Para mim não há perdão nem paraíso. Mas o irmão dos infelizes, Pedro Richard, abraça em plena rua movimentada o leproso moral. Ele diz suavemente aos ouvidos, Jesus salvou o bom ladrão e Maria salvou o outro. Humberto de Campos vai dizer assim, e o que eu vi foi uma lágrima suave e clara rolando na face do pecador arrependido. É maravilhoso, porque a gente vai percebendo que a misericórdia do Pai não tem limites. Não tem limites. É preciso que aqueles viés do erro, quando nós percebemos o erro, a gente levantar a cabeça e partir para a expiação ou a reparação.
Chegar perto do outro foi mal, hein? Me desculpa, vamos recomeçar? O jovem fala assim, né? Numa palavra, ele fala opção de coisa. Foi mal, meu amigo. Vamos recomeçar. Levantar a cabeça e seguir em frente, porque tem um pai que nos norteia a vida. Porque tem aquele outro viés que às vezes eu detecto o erro, fico com remorso, arrependido, fico na melancolia, começo a tomar remédio e fico mal. Não, é preciso saber que o Pai cuida de cada um de nós a todo momento. E é exatamente nessa mensagem que, para nós encerrarmos realmente, né, é que traz um espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa perceber o que nos diz o benfeitor espiritual em nome da corte de espíritos celestes, consequentemente em nome do nosso Pai. O capítulo é o 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 19. Se tem desamor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tem desamor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. O caminho é longo, mas é possível, porque temos Jesus como caminho, verdade e a vida. Temos Maria, nossa mãe, a Mãe Santíssima, na linguagem de Humberto de Campos, que cuida de cada um de nós, a todo instante. E o Pai Celestial, que na coordenação de tudo, no seu amor infinito, jorra luz sobre cada um de nós. Jorra luz. É preciso que abramos o coração, pensemos no Pai, pensemos em Jesus, e tudo estará bem. Nosso abraço no coração de cada irmão querido que aqui se encontra, que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Muito obrigado. Quem tem que agradecer aqui, Geraldo, somos nós, tá? Nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, pelo ensinamento que você trouxe para a gente aqui hoje. Você é inspiração para quem vem aqui para fazer um trabalho de estudo. Você inspira isso para a gente, tá? Muito obrigado mesmo. A AME te agradece. O Centro Espírita aqui, Paz, Luz, Amor, te agradece pela sua dedicação ter vindo de Juiz de Fora e trazer aqui para a gente toda essa sabedoria, com muita tranquilidade, com muito amor de Jesus que você trouxe para a gente. Muito agradecido. Eu tenho aqui mais duas coisas para falar. Primeiro, nós temos 2 livros para sortear. Quando vocês chegaram, receberam a numeração aí. Depois alguém me fala de que número até que número, que eu dou perdido aqui nisso aqui. Até 78? 1 até 78. Obrigado, Érica. Tá? E nós também temos um cafezinho lá embaixo. Depois que eu fizer a prece final aqui, eu vou sortear esses 2 livros e vão ter uma confraternização lá. Espero que todos compareçam, tá? Essa confraternização que eu falo. O cafezinho é simbólico. A confraternização que é a melhor coisa que tem para a gente se reencontrar lá e bater um papinho. Então, após a prece final, tá? Eu vou sortear os 2 livros e espero vocês lá embaixo no cafezinho. Meu Senhor, sábio dos sábios e Pai de toda essa criação, ponha doçura em nossos lábios e a fé em nosso coração. O sol de amor que nos conduz nessa vida em que nos agasalhas, enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, na bênção da compaixão.
guarde no teu coração de paz e amor sem fim. Que assim seja. 1 até 78, Eric?